Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Edição número 89, é o nosso terceiro ano do programa. Meu nome é Matheus e a nossa equipe de apresentadores é formada por mestrandos e doutorandos do PPG MUS da URGS, com coordenação do professor Reginaldo Gil Braga. No programa de hoje temos a presença do músico, cantor, compositor, produtor musical, educador, pesquisador, Jorge Luiz Fox. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, Matheus e ouvintes da Música do Mundo. É uma satisfação, é uma honra estar participando do programa. A gente também estava já aguardando a tua vinda aqui, já conversamos com outros músicos aqui da cidade, alguns ligados às pesquisas do pessoal que é da equipe, e outros que também vai ampliando, que a gente vai lembrando, e o teu nome sempre aparecia como um cara que já desenvolve um trabalho há muito tempo ligado a músicas do mundo, principalmente música do continente africano. Sim. E as pontes que tem com o Brasil, né? E então também era preciso para a gente ir montando a grade, assim, o acervo, né? Falar contigo também para que tu contasse um pouco da tua caminhada aí como músico, pesquisador. E essa primeira parte do programa, falar da tua trajetória como músico mesmo, de um modo geral, assim, primeiro. Dizendo como é que começou a tua ligação com a música, se era por conta própria, se era uma coisa de familiar também, e até chegar aos dias atuais, sim, assim, rapidamente, né? Bueno, falando sobre a busca, né, incessante da música, existe a busca incessante. É para a vida inteira, né? A minha musicalização, minha musicalidade foi por força de uma necessidade, né? Porque, claro, a gente vai descobrindo as habilidades quando adolescente, quando criança, depois adolescente e tal. E aí surge um mote que eu comecei a compor já, né, como autodidata, experimentar instrumentos, né? Antigamente era instrumentos de brinquedo, né? Então você mensurava os pianos de brinquedo, né, os xilofones que, né, a gente tinha a oportunidade de ter esses brinquedos. Né? E com 9 anos eu ganhei um violino. Então esse foi meu divisor. Ganhei com 9 anos do meu tio-avô. É uma herança, né, esse instrumento. A minha família sempre trabalhou música, né? O meu avô, por parte de mãe, ele era saxofonista. Profissão músico. Legal. De um tradicional band, né? O Ataíde. E o meu pai, né, na área do samba, né, criou e desenvolveu algumas escolas de samba de Porto Alegre, com grandes parceiros, né? Que legal. E ele foi introdutor do tamborim em Porto Alegre. Né? Ele tocava frigideira. Nas tribos e nas escolas. Foram com uma comitiva no Rio de Janeiro, conheceram o tamborim lá e trouxeram esse instrumento, né? Então implantaram nas escolas esse instrumento que depois já teve um grande domínio, né? Então esses fatores históricos assim, foram muito importantes. E na minha casa sempre aparecia um violão de um amigo, né? Um instrumento. Meus tios também foram engajados na fase adulta deles, né? Muitos convívios com amigos que eram músicos, artistas, né? Enfim. E eu sempre ligado, né? Pegava lá no baú deles um livrinho com aquela gradezinha de violão. Para montar um acorde. Para montar acorde, quer dizer, eu não sabia nem o que era acorde, né? Mas estava ligado, eu queria aquilo. Meu tio construiu uma guitarra, né? A canivete, faca e eu tenho que resgatar esse instrumento porque eu dei um jeito de consumir com ele, não sei onde está até agora. E aí eu fui querendo aprender o violão, né? Eu já tinha o violino, já estava aprendendo com o João Pedro. Ele era o primeiro violino da OSPA, né? Naquela época,
73, 72 a 74, isso. E a filha dele me ensinava piano, a Leopoldina, né? E a gente chamava ela de Dininha, amiga da família, né? Então a Dininha me ensinava piano, o mestre me ensinava violino, e depois eu tinha aula de piano, né? Então era uma coisa assim que me enriqueceu muito, apesar de não ter seguido as aulas, porque eu fiz 3 anos, né? Aí depois ele teve problema de saúde e tal. Eu faleci logo em seguida e eu fiquei órfão desse ensinamento, né? Mas o que eu tive com ele, né, serviu para minha base, né? Nunca foi embora. Então os mestres sempre deixam esse legado, né? Esse toque assim, não desgruda. Né? O meu erro foi ter desgrudado. Por quê? Porque tinha o piano, depois tinha o violão, depois tinha a guitarra. Mas de repente é aquela coisa de múltiplos interesses, né? Exatamente. Eu já te vi tocando vários instrumentos, né? Violino, teclado. Essa questão da multi-instrumentação incomoda um pouco, né? Porque existe o virtuose e existe a multi-experiência, digamos assim. Eu gostaria de colocar no meu release a multi-experiência com instrumentos, porque justifica mais, né? Porque para não confundir com o virtuose, né? Você tem que ser o primeiro em todos os instrumentos que você experimenta. E que, no meu caso, é mais na questão de necessidade da produção. Né? Então, desde o início, que eu coloquei que o meu crescimento foi em função da necessidade. Né? Então, necessidade de tocar, necessidade de fazer som. Né? Eu entro para uma aula, né? Eu tive um benefício de ter essas aulas, né? Porque eu procurava com a minha mãe no Belas Artes, na escola de música, e algumas escolas que eram mais particulares, né? E o poder aquisitivo não permitia, né? Então a gente saía batendo a porta onde pudesse engrenar, né? Então eu já estava com uma sabedoria em relação a isso e ficava captando as dificuldades, né? Foi quando a amiga dela, né, a Dininha, nos propôs, meu pai se colocou à disposição para dar aula, e é isso, e vamos determinar. E eu vinha de casa, a gente morava em Canoas nessa época. Nós estávamos numa fase meio cigana, assim, meu pai estava trabalhando no banco, e ele era transferido nessa época. Para vários lugares. De 70 a 75, né, a gente foi meio cigano, assim. Fomos a Veranópolis, né, depois fomos para Canoas, e depois viemos definitivo. Para Porto Alegre. Porque aí tu tomou a decisão, você músico. Isso. Como não, ainda não, né? Eu estava aprendendo a tocar, né? Aprendendo a tocar. Então, depois, o que aconteceu? Depois veio a fase onde eu... né, desenvolvi a fase escolar, a adolescência, e também passei a trabalhar no banco, né, eu era bancário, e ali então foi determinante assim, para começar a começar a investir praticamente na música, não numa carreira, mas na música. Aí fiz parte de um grupo de folclore que me abriu os horizontes, assim, a gente dividia os instrumentos, era uma experiência muito gratificante, assim, porque a primeira apresentação desse grupo era ir para a Argentina, participar de um festival, onde depois da fronteira era subsidiado pela produção do festival, e até chegar na divisa era por nossa conta. Então isso foi um fechamento bem legal do grupo Folclore América, né? Tem muitas pessoas importantes que participaram desse grupo, Nara Sarmento, o Marcelo Walter, o Leonardo, o Gerson Fonseca, que me acompanha até hoje também, tocando bumbo legueiro, né? Então, a gente aprendia os instrumentos andinos, né? Quena, zamponha, charango, porque a gente interpretava músicas da Argentina, música do Paraguai, Uruguai, Panamá, né? Aí começou a abrir talvez a tua cabeça para músicas do mundo, para exatamente, a música do mundo já estava ali, né? Já estava ali nesse inclusive grupo. Com a dança também, né? Porque a gente também coreografava, né? A gente dava pitaco em algumas montagens próprias, né? Fora a participação da coreógrafa na nossa vida, a dona Amélia Maia, que nos passava algumas músicas assim que a gente não sabia como ia fazer. Mas a gente tinha que escutar a música e reproduzir. Isso aí faz parte também
do aprendizado, claro, né? Uma formação musical, de exercício do ouvido. E naquela época nós tínhamos a fita cassete, que retrocedia, avançava, toda hora, a gente arrebentava a fita, né? De tanto voltar. Para poder tirar as músicas. Então fez parte também do aprendizado. Naquela época ouvia Gianluca Ponty, Pepeu Gomes, né? Vários artistas, Luiz Wagner, que depois vinha trabalhar com ele, né? Grande mestre. E serviu para a minha formação de músicas, pelo menos latino-americana, né? E a gente dividia shows, depois eu fui produzindo os meus próprios shows, né? Com músicas autorais. Sim. E aí no grupo folclórico provavelmente aprendeu também desse beabá da produção musical? Talvez. Da produção, o como fazer, né? O que fazer, porque a gente dividia o camarim, né? Tinha a ala feminina e a ala masculina, e a gente sempre se dava uma espiada, né? Porque a gente acabava, né? Era uma família, né? As trocas de roupa era durante uma apresentação, e a gente aprendia a dividir os setores do palco, né? Tanto na frente, tanto na boca de cena, quanto na retaguarda. Na retaguarda. Então a gente tinha que fazer a primeira montagem assim foi música na Rua da Praia. Né? A gente propôs de ir lá com as indumentárias da Bolívia, né? Que era mais chamativo, assim, os lúteos, né? Que é aquele gorrinho, taporelhas e tal, charango, bombo-legueiro, os ponchos, né? E fizeram uma performance. A gente fez performance para arrecadar. Então a gente fez um cartazinho, a gente está arrecadando fundos para viajar, fazer nossa primeira viagem para a Argentina e tal. E as pessoas colaboravam, né? Colocavam ali seus reais, seus cruzados novos, cruzeiros antigos, sei lá que moeda era naquela época, mas era uma outra moeda, né? E isso serviu muito para a gente trabalhar o grupo, né? Então a partir dali eu vim desenvolvendo. Paralelamente eu vim receber um convite, como eu era de grupo de jovens, né? A gente eu conheci muitos músicos ali, né? Grupos jovens da igreja do CLJ. Né? CLJ. Então a gente fazia alguns encontros, a gente foi parar em Guaíba. Em Guaíba conheci alguns músicos, entre eles o Henrique Enes, né? Um grande amigo, compositor. Ele me convidou nessa fase para entrar num grupo nativista, que era o grupo Sem Fronteira. Então ali eu conheci o Vasco Rodrigues de Freitas, compositor, o Fernando Vaz e Fran, né, uruguaio. Então houve um outro crescimento também, uma como é que se diz, uma identificação com o movimento nativista que estava crescente naquela época. Né? Isso aí é a década de 80. E aí tu entrou como qual instrumento? Como violão de 12. Violão de 12 porque eu solava, né? Eu fazia alguns solos e tal. E era bem importante para mim, assim, porque eu desenvolvi bem nessa fase, porque eu também tinha adquirido uma guitarra, né? E aí era uma questão bem interessante, assim, trabalhar com isso. O violino eu trazia para os shows também, porque no grupo eu tocava o violino. O violino, o Azambuja, o Buja, né, que trabalhava no grupo Os Gaúchos, fazia parte do grupo dos masters, né? Que eram os mais velhos, ensinando a galerinha que estava chegando, que eram os nossos. E o Buja dava uma ponte, assim, nesse grupo, porque ele participava junto. Mas ele estava nos Gaúchos, que eram formados só pelos os masters, pelos The Best, né? E o Godinho também. E aí, com isso, a gente entendeu que a gente tinha que fazer um groove assim, de instrumentos. Numa estampa, a gente chamava de estampa, né? Que eram partes da apresentação com aquele gênero específico. Depois trocava de roupa e fazia uma outra estampa. Né? E aí, algumas a gente tocava bombo-legueiro, outras tocava surdo. Quando era a estampa do Brasil, era muito samba. Aí tinha que dividir cavaquinho, hora violão, hora daí surdo. Surgiu o multi-instrumento, né? Multi-experiência que estava falando. Exatamente. Aí eu aprendi a sanfona, né? O acordeon, né? Por força de tocar a estampa do norte e a estampa do sul. Né? Tem as músicas folclóricas, né? O chachado, o shot, né? Lá de cima, e aqui o shot também,
vaneira, enfim, maçarico, né? Depois o violino na Estampa do Panamá, que tinha os pontos, né? Aqui a gente chama de pontos, né? O latino chama de punto, né? O punto Guanacasteca foi a única música assim que era a chave, né? Era a única música que a gente interpretava do Panamá. Aí depois a gente montou com mais 2 ou 3 músicas para formar uma estampa, né? Depois tinha a marimba, né? A marimba a gente fazia Colômbia, marimba Paraguai, né? E Paraguai também tinha o acordeon, também tinha... Aquela cítara paraguaia, sei lá. Não, a harpa. A harpa, harpa paraguaia. Quem tinha harpa era a Nilva Pinto, dos gaúchos. E eu fui convidado pela Nilva para participar dos gaúchos, tocando harpa, mas não rolou porque eu estava com uma outra atividade, né? Que eu trabalhava num banco, então tinha que dividir os horários. E aí ficou complicado, mas... Nossa, eu fiz um experimento e fiquei muito feliz pelo convite. Né? Uma escola, e ampliava com certeza meus horizontes. Então, pegando festivais no Rio Grande do Sul, com esse grupo Sem Fronteira, né, fui caminhando, fui conhecendo bastante os compositores gaúchos, né, e populares também, porque dali já estavam surgindo a MPG, né, que a gente chama aqui, que é a música popular gaúcha, né? A música popular, enfim. Sim. Né? Que também abre a cabeça, né? Porque tu não fica só num segmento. Aí tu vai fazendo umas fusões, né? Vai trabalhando o folclórico junto com pop, por pop exemplo. Urbano, né? Isso hoje em dia é entendido muito bem, né? E inclusive o público, ele procura muito essas fusões, né? Isso é bem determinante. Depois disso, o que aconteceu? Aí eu fiz uma reciclada, né? Uma reciclada na minha vida, assim, até em função dos investimentos. Né? Eu consegui adquirir alguns instrumentos e tal. Só que depois, o que fazer com isso? Ou se é profissional ou não se é, né? Ou se ficar brincando e investindo sempre com isso. Foi quando eu determinei trabalhar fazer da música a minha profissão, né? Quando eu saí, me desliguei do banco, né? A primeira coisa que eu fiz foi adquirir um teclado eletrônico, né? E equipamentos para montar a minha ilhazinha de produção, né? Tá. Agora eu vou te interromper, porque o programa vai ser intercalado com música. E agora tu deu uma dica boa, que é dessa ilha de edição, de produção, porque me chamou muito a atenção, ouvindo as tuas músicas, os teus discos, que muitas coisas tu grava todos os instrumentos. Né? Isso. Tu te encarrega de a maior parte dos instrumentos, né? Chamando alguns convidados para uma ou outra música. Isso foi especificamente o meu primeiro trabalho foi assim. O primeiro foi bem assim, né? E como eu trouxe as músicas, me deu vontade de a gente fazer talvez um outro programa, num outro momento, para essa tua primeira parte, que fala desse folclore latino-americano, né? Ótimo. Que é um monte de coisa. A gente vai centrar mais na segunda etapa aí da tua vida. Mas a gente vai começar ouvindo, então, nesse primeiro bloco, para depois a gente seguir nossa conversa. Tá certo. 2 músicas desse teu primeiro disco, do Cultura Rag, que até coincidiu um pouco com a conversa que a gente veio fazendo até aqui, que uma delas é o Dedzá, que tem uma sonoridade bem rural, assim, talvez, pode-se dizer, e a outra que é a PAC, que tem uma coisa mais também da pegada pop e black music, né? Exatamente. Uma delas tem a participação do Paulo Dionísio no vocal, do Edson Júnior no baixo, o Edson Walter vocal também, a Regina Machado também no vocal e o Branca na percussão, né? E na PAC tem a voz da Denizele Cardoso, Edson Walter também e o Carlos Magalhães, né? Então vamos ouvir essas 2 músicas, depois a gente continua com mais um pouco com Jorge Luiz Fox. Alume azuela canile yako arayu kake baba ke kumamba de casa eza arayu
kake baba ke kumamba no dezakaza Illusion, confusion, diffusion, diffusion, confusion, illusion. Alô, ouvintes! Hoje o programa Músicas do Mundo traz um especial com o músico e pesquisador Jorge Fox. Fox, eu vou pedir então para a gente continuar a nossa conversa ali a partir do momento que se torna
a música como profissão, né? Certo. E os teus primeiros projetos, então, em grupo e solo, né? Que a gente estava falando um pouco antes aí dos teus primeiros projetos como artista de linha de frente, né? No trabalho, né? Sim. Colocando o seu próprio nome ali. E, então, contar um pouco disso aí, a gente vai acabar depois chegando no teu segundo disco, né? Que é o Aiô. E essa tua pesquisa também ligada com a música africana. Então, até mesmo antes do Cultura Hag, né, que é pedaço de cultura, né? Eu ia te perguntar. Isso. Eu tive uma experiência com produção, né? A minha primeira produção foi com o disco do Mano Delso DJ. Pô! Né? O Mano Delso DJ ele me convidou e convidou meu parceiro, que é o Totone, Tony King Brown, que é meu parceiro até de outros trabalhos, né? Do Rio de Janeiro. Mas morou no Rio uma época também, né? Então, enquanto aqui em Porto Alegre, nós montamos a parceria. A minha parceria da produtora começou com o Luiz Antônio, né? Que é o Totone. Ele com a bateria eletrônica e eu com o teclado. Então, esse era o nosso capital. Vocês foram produzir um disco e nós produzimos o disco, o vinil, né? As máximas do Mano Delso DJ. Isso foi muito louco, assim. Foi muito louco, porque ele nos buscava, né? Nos servia, né? Dava a estrutura toda. Dava a estrutura e a gente trabalhava, né? Música. Ele também teve várias participações, né? De intérpretes. E nós tocávamos ficha no estúdio do Marcos Ungaretti, né? E aí, situando no tempo, que ano, que época que é isso aí? Segunda metade dos 80? 90. Isso, 90. O disco é de 90. E aí, o que aconteceu nessa fase? Né? Como ele estava na Rádio Princesa, né? Então tive toda uma preparação anual do Samba Sul, né? Que era um evento maior assim, da rádio. Trazia, no Gigantinho, trazia os artistas nacionais, né? E estava se aproximando, e o lançamento das máximas do Delso ia fechar com participando um pouquinho antes do Samba Sul, né? E participando junto do Samba Sul. E eis que veio, nesse momento, no nosso fechamento da produção do disco, Alice Brandão. E o produtor que estava trabalhando com o Mano Delso, né? Ele convidou a Alessi para fazer participação do disco que ela fez. Né? E foi. Eu fiquei chocado, assim, né? Porque ela interpretou a minha música, né? Que se chamava Mãe África. Né? Ela gravou, ela fez parte do dia, ela interpretou. Né? E tá no teu primeiro disco essa música ou tá no segundo? Tá no segundo, tá no Aiô, né? Isso. Porque o primeiro disco, o Cultura Hag, é especificamente instrumental. É verdade. Ele tem a quebra do Dedzá, que era uma música que foi uma ideia do Gordo Miranda, né, que não está mais entre nós aqui, mas nessa incursão toda eu conheci várias pessoas, inclusive o Gordo Miranda, né, que me emprestava a TR-808 dele para eu tocar ao vivo e fazer né, performance em alguns shows. E foi muito rico, assim, né? Ele me indicava alguns bateristas para tocar, alguns percussionistas. Também do rock. Isso, nossa, abriu muito a minha frente musical, né? E aí, o que aconteceu? Alessi Brandão interpretou a minha música nesse disco do Mano Delso. E aí, né, foi um grande lance e aos poucos eu fui filtrando, assim, fui parando um pouco, né, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, para saber o que realmente eu ia fazer. Se eu ia trabalhar com produção, que eu já estava pintando os jingles, né, já estava segmentando meus trabalhos. E aí, aos pouquinhos, o que aconteceu? Eu fui convidado para participar da banda Produto Nacional. Então aí eu abri mão do artista solo, porque eu já estava produzindo, né? Já estava tendo um retorno com essas produções, com esse trabalho, né? Digamos assim. Aí eu fui administrar essa questão. Música instrumentista e produção em estúdio. Né? Então aí eu fiz uma parceria com o Dionísio. Né? Quem me convidou para entrar para produto foi o Jorge Cidade. Nós estudávamos juntos, né, em Petrópolis. E a gente sempre voltava para casa conversando sobre música. Né? Então, foi inevitável. Assim. Então foi uma fase que eu morei na Cidade Baixa e eu
e o Jorge Cidade morava perto. Então a gente se encontrava nas esquinas ali da Ademir Silva, né, Venâncio Aires e tal. E a gente sempre se cumprimentava e tal. Aí chega um momento que ele, né, me colocou. Vem tocar com a gente. Eu tinha recém adquirido o teclado e tal. Então estava um pouco autodidata, né? Porque a minha formação, né, ela não houve, né? Houve um aprendizado. No América, no Isso, Gaúcho, minha formação foi Sem Fronteiras. foi de ideia musical. E aí, mas eu já estava produzindo com teclado, já produzi as gravações e tal, então já tinha uma habilidade com o teclado, não com o piano, né? Que é bem diferente. Né? Vale muito a pena, né, mencionar, porque eu faço as minhas incursões com piano, que sou um pouquinho diferente, né? Devido à escola do piano. Né? Aí o que aconteceu? Tecladista pro do Nacional. Né, que depois eu vinha fazer parte da Ultraman também, gravando o primeiro CD da Ultraman como tecladista também. Naquela época. E eu me lembro que de uma coletânea que apareceu, que agora eu tô lembrando que a Produto Nacional participou, que é o Rock Garagem 3. Isso. Tá naquela foto também, com as né? duas músicas. Isso. Né, a música que é a Mãe África, que a Alessi gravou, e em seguida a Produto gravou no Rock Garagem 3. Rock Garage. Junto com o Dedzar. Dedzar, era por isso que eu conhecia Sim, tanto essa exatamente. música. Tá bom, agora fechou. A gente gravou no Casado. Isso. E, nossa, foi muito fantástico. Foi tudo mais ou menos no mesmo período, né? E aconteceu tudo muito rápido, assim. Né? E para mim foi uma grande satisfação assim, musical, né? Tá participando dessa trajetória ali. E aí isso me deu uma base para seguir trabalhando. Aí fiz uma parceria com o Dionísio como dupla de criação, né? Engajamos numa produtora, né? Fizemos muitos trabalhos, né? Assim como a gente ria, a gente também discutia e brigava, porque o Dionísio tem uma cabeça muito frente, assim, né? Então, por exemplo, se tu compactuar com a ideia do mestre, nossa, tu ganha, né? Se tu discordar, tu ganha igual, mas tu vai demorar um pouquinho. Porque, nossa, foi um trabalho muito marcante, assim, trabalhar com ele como parceiro de dupla de produção, né? De criação também. Com outros profissionais de locução, de técnica, né? A gente, nossa, foi um grande criança. A gente ficou 2 a 3 anos trabalhando junto, né? E também com a banda. Então isso dava um apoio assim total, né? De linha de trabalho. A gente tentou gravar várias vezes a Produto como independente, né? Então, só que numa banda, tu sabe, né? Quando o último diz sim, caminha. Aí avança. Quando o último fica em dúvida, aí demora um pouquinho mais. Né? Então, aí como... Trabalho sempre coletivo. Como eu tive sempre essa questão de cuidar do meu trabalho e separar sempre um trabalho do outro, né? Chegou um momento que eu tive que optar. Voltar, né? pro teu Voltei caminho. Pro meu caminho e foi um momento assim que eu determinei que estava na hora de fazer um CD, estava na hora mas sempre em função de um trabalho. Você vê, eu trabalhei com o Jamai também, na mesma época, Ultraman, Jamai, né, que estava lançando o CD. Sim. A Produto já tinha saído, mas a gente estava sempre fazendo participações, né? Contato, eu estava sempre junto, né? Com a galera, assim, porque a gente se tornou amigo, né? Aí foi um momento assim que as bandas, né, teve um propósito, principalmente com a Produto, motivos óbvios, e a Caravana 3, que a gente fazia vários shows coletivos, né? A gente dividia o mesmo palco tocando. E aí aconteceu nessa época, 74, 75. 94, 95. Né? Que foi o seguinte, o Luiz Wagner teve em Porto Alegre, voltou à terrinha e tal, então isso aí foi para nós também muito gratificante, né? Porque era um dos únicos representantes, né, do reggae, sendo do Rio Grande do Sul, né? Que estava radicado em São Paulo, na França, inclusive, durante muito tempo. Né? A gente ouvia falar do Luiz Wagner quando a gente era pré-adolescente, né? Amigos dos tios, amigos dos pais, amigos né, da família e tal, mas nunca teve o contato. A gente assistia ele na TV, no Festival dos Festivais, né? MPB, 80, né? E aí de repente vocês estavam tocando com ele. De repente o cara vem aqui, né? E faz uma proposta com banda local, né?
Durante esse período também eu recebi um convite, né, do Fábio, que ele teve aqui com o Junior Marvin, né, que era o guitarrista do Wailers. Sim. Né? Ele teve aqui, fez uma tour, e aí, casualmente, eu estava no Araújo Viana, ali, que era no escritório do Instituto de Música, né, e aí da Secretaria Municipal, né? Municipal, é. E ele me fez, cara, tem como montar uma gig para acompanhar o Júnior? Cara, tem. Aí chamei o João, o Rick, né, o Branca, né? O Américo já estava fora. Tá. Não, a galera estava aqui ainda, né? Mas o batera foi o João. O João da Produto. Isso, o João da Produto, que era da Motivos. Tá. Né? O Branca, que era da Motivos. E o Rick, né? Aí acompanharam ele. Aí a gente acompanhou. Eu no teclado, nós acompanhamos o Junior Marvin. Cara, foi muito show, a gente fez no Novo Hamburgo, né? E depois eu viajei, fui pro Rio, né? Então, né, um pouquinho antes desse período, a gente, ainda com a fase do Wagner, ele pegou o Américo estava em São Paulo já, né? O Américo estava em São Paulo. Ele pegou o Américo, pegou o Rick, né? E pegou o Salgueiro, né? Para trabalhar. Aí foram para São Paulo e ficaram radicados, ficaram morando em São Paulo, né? Aí eu fiz, antes deles irem, eu fiz um show no Imperadores, com o Luiz Wagner, enquanto o pessoal queria samba, né? Toca samba. Cara, quem faz uma música pop, a música alternativa ou música do mundo, ele sofre um pouquinho com as raízes, né? Porque o pessoal daqui que assimile vai demorar um pouquinho, né? Eu tive essa experiência no Bambas da Algia, foi uma escola que meu pai ajudou a fundar. Luiz Wagner teve essa experiência no Imperadores, né? Que foi uma escola que veio junto com a escola que os garotos da Algia, os acadêmicos, que era a turma que os parceiros do próprio Luiz Wagner ajudaram a fundar, né? Então, quer dizer, é uma questão de tempo, né? Uma questão de uma música mais planetária, né? Como diz o Luiz Wagner. De gerações, mas é uma questão de tempo de assimilação também. Né? Como é que pode uma pessoa que faz black music, que faz a música local, tem uma resistência, né? Para um show, num único momento, né? A pessoa dizer assim, nós estamos num lugar de samba, nós queremos samba, né? É claro que todos nós fazemos samba, que todos nós gostamos de samba. Só que tem um momento que tu quer mostrar o teu trabalho, né? Então isso aí choca um pouquinho, né? Não que se crie uma guerra em relação a isso, mas vale a pena lembrar que essa questão ainda existe, né? Existiu num período, existiu no outro e está existindo ainda nesse momento, né? E aí essa questão do Luiz Wagner... Tu deve te referir também ao teu trabalho, por exemplo, esse segundo disco que é o Aiô. Isso. Não é um samba, não é uma música de uma recepção direta, né, do público, né? Ele tem um outro... Isso. E as pessoas mais leigas ainda em gêneros musicais confundem também como música, por exemplo, não que não seja, mas as pessoas é música de umbanda, é música de religião, isso se reflete diretamente na imagem. Né? A primeira vez que eu trouxe um grupo de alunos de um projeto musical que eu tenho, que eu trouxe para Porto Alegre para fazer uma apresentação na Feira do Livro, né? O que aconteceu? Algumas pessoas falaram, vai ter uma sessão de religião, as músicas são de religião, por ser Iorubá, que é a mesma, né? O Iorubá é a língua cantada nas religiões afro, né? Pelo menos no Brasil, né? Então, voltando a falar ainda dessa questão da gig do Luiz Wagner, os meninos foram para São Paulo e ficaram residindo lá. Essa era uma proposta de trabalho para fazer uma tour com o Luiz Wagner, né? Ele tinha retornado recente da França e estava reencaminhando o lançamento do seu CD aí no Brasil. O que aconteceu? Eles me ligaram, eu estava na produtora ainda, me ligaram para fazer o show de lançamento no Teatro Paulista. 2 fins de semana, de quinta a domingo. De quinta a domingo. 2 semanas. A primeira semana eu fui, né, de quinta a domingo. Voltei para cá, continuei trabalhando na produtora. No outro fim de semana, de quinta a domingo. Fechou?
Beleza, voltei pra cá, continuei trabalhando. Só que chega uma proposta que ou tu vem ou tu fica. Né? E aí, o que aconteceu? Isso aí foi em 95. Aí eu tava na PUC, né? Com alguns parceiros bons de produção, de trabalho. Eu cancelei a minha faculdade, né? E cancelei o meu trabalho na produtora e determinei a trabalhar com o Luiz Wagner em São Paulo. Então ficamos morando na mesma casa, era uma casa-estúdio, né? Então foi um tempo de convivência muito, muito bom ali. Né? Uma nova escola. Uma nova escola. Eu fiquei 3 a 4 meses, né, trabalhando direto. A gente ensaiava praticamente todos os dias, porque a música do Luiz Wagner ela é complexa, né? Ela não é difícil, por exemplo, no sentido de tu entender e escutar. Né? Porque tu acaba gostando. Né? Ela tem uma linha assim que te envolve. Né? O problema é tu executar essa música. Música é música, né? Se tu tem a partitura dela ali, tu toca. Se tu não tem, tu vai ter que assimilar o que ele quis dizer com aquela linha. Né? E aí acaba acontecendo que eu colei com a galera, a gente ficou, né, algum tempo em São Paulo, né, pesquisando, curtindo, conhecendo o trabalho do Luiz, e que resultou também numa grande amizade, né? E aí depois teve uma volta para Porto Alegre. O fato de eu voltar, os meninos continuaram tocando, o Américo, o Guto, o Salgueiro já tinha retornado, né? E o Rick ficou sendo a base deles lá. O Américo continua em São Paulo. Sim. Né? Bom, vamos escutar uma música do teu segundo disco. Vamos nessa. E estamos também chegando no final do nosso programa, pelo o tempo limitado que temos, né? Um programa semanal aqui na Rádio da Universidade. E a gente vai escutar uma música para encerrar. Já agradeço aqui a presença, a vinda do Fox aqui para acompanhar. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da tua história como músico aqui da cidade, importante. E então a gente vai ouvir uma música do teu segundo disco, que tem a participação do Snar Prates, que também é da Produto Nacional, que é a música Ossupá. Que tem também gravado... Luiz Tavares, né, na percussão. Isso, na percussão. E essa música, entre parênteses, bem rapidinho, ela foi regravada pela Mariette Fialho. Ah, que legal. No disco solo dela? No disco solo dela. Oh, que legal. Vou à Luta. Ela gravou o Ossupá com a produção do Ferretti, do Chico Ferretti. Que está cantada em Iorubá também. Cantada em Iorubá também. Maravilha. Bom, já aproveito para encerrar o programa dizendo que o Músicas do Mundo, etnomusicologia da Rádio da Universidade, tem produção do Etnomus URGS, na técnica Jefferson Gomes. Muito obrigado, até a próxima, aqui na Rádio da Universidade.
airolemi Venido do Nibi Sike nile Miojuna odo Afemo juniemi Venido do Nibi Kokini fe ara Na awo nigusu Nihewa Upa odo ezu Awo ododo Owe owe Yoni enia Owe owe Fogo oya 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 Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.